O futebol evoluiu muito além do talento individual e das estratégias tradicionais. Hoje, a análise de desempenho no futebol é um pilar fundamental para melhorar o rendimento dos jogadores e otimizar as táticas das equipes. De forma mais simples, a análise de desempenho é um processo de coleta, análise e interpretação de dados sobre o desempenho individual ou coletivo dos jogadores, seja da própria equipe, dos adversários ou de atletas que estejam sendo observados para futuras contratações. No Paysandu, por exemplo, o departamento é bem estruturado e conta com profissionais qualificados. Bom, hoje o departamento de análise do Paysandu, a gente pode dizer que está muito bem estruturado, porque nós trabalhamos com equipamentos de última geração, né? Se você for parar para pensar, tudo que é utilizado aqui dentro, os grandes clubes do Brasil utilizam. E aí acho que é importante ressaltar que hoje nós temos algumas plataformas internacionais que são voltadas para o futebol que o clube tem, a exemplo da Hudl, que disponibiliza para a gente, estrutura para a gente trabalhar tanto a análise de desempenho quanto a análise de mercado. Né? E essa estrutura ela acaba sendo muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de trabalho. Principalmente quando nós vamos para o CT para fazer os treinamentos. Né? Então, esse equipamento ele ajuda a dar praticidade e dar rapidez. Então, nós temos drones, temos as filmadoras, temos os MacBooks, temos também os aplicativos e softwares que nos ajudam na edição do treino, para que quando nós chegamos aqui no departamento a gente possa dar um feedback positivo ou negativo para o treinador e para os atletas, né, para que a gente sempre esteja evoluindo o desempenho dos nossos atletas aqui dentro do clube. Vale destacar que o analista de desempenho realiza as observações tanto nos jogos quanto nos treinamentos. Segundo o analista do Paysandu, Gabriel Medeiros, após coletar os dados, eles são organizados em um banco de dados e transformados em materiais para serem apresentados para os jogadores e comissão técnica em forma de feedback. Bom, hoje a montagem de treino, ela parte única e exclusivamente do treinador, com a sua comissão técnica mais próxima, ali os auxiliares e o preparador físico, mas o analista de desempenho ele trabalha diariamente na coleta desse material. Então é importante que nós façamos a filmagem de todos os treinos, e aí acho importante ressaltar que a gente tem esse trabalho não só específico para os jogadores de linha, mas para a preparação de goleiros também. Então hoje nós temos 2 drones que filmam esse trabalho diariamente, um focado no trabalho de linha e outro focado no posicionamento dos goleiros. Então quando nós voltamos aqui para o departamento, é feito uma análise desse material que foi produzido, e aí a gente identifica se tem alguma coisa que a gente pode elevar, alguma coisa que a gente pode melhorar, né? E aí depende, pode ser um trabalho voltado mais para o coletivo, mais para o individual, mais para uma zona de campo, mais para uma posição. Mas o importante é ressaltar que diariamente os atletas eles recebem esse feedback, porque a gente faz o crivo das informações que foram coletadas e a gente disponibiliza para eles, seja aqui no clube, quando ele chega, ele vê na TV o que ele fez de bom e o que ele fez de negativo no treino passado, e também através das mídias digitais. Então a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente divulga essas imagens para os atletas, mas o importante é que eles sempre estão tendo acesso a esse conteúdo. De acordo com o analista, a análise de desempenho não se limita ao futebol profissional, sendo também implementada na categoria de base. Bom, o Paysandu Esporte Clube ele começou a investir no departamento de análise na base, mais precisamente a partir de 2024 para cá, né? Então de lá para cá passaram 2 analistas na base. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de ascender, de subir profissional, mas hoje ainda eu ainda faço esse trabalho de captação dentro da base do Paysandu, onde a gente explora o que tem de melhor lá, né, em relação a atletas, porque a gente sabe que esses atletas são ativos do clube, então pode ser que futuramente eles possam servir como uma forma de captação de dinheiro mesmo, captação financeira para o clube. E hoje o Paysandu na base ele tem acesso também às plataformas, né, aos softwares, aos equipamentos. Então agora, por exemplo, na Copa do Brasil Sub-20, todo o equipamento do departamento foi usado nos jogos da base, tanto a filmadora quanto os softwares. E o que a gente pode dizer é que isso trouxe sim frutos já para o clube, tanto é que hoje nós temos aí vários atletas compondo já a equipe profissional, né? Mas isso tudo é um trabalho coletivo. Obviamente que o departamento de análise ele pode ajudar ou facilitar, mas quem faz tudo sempre são os atletas, né? Eles que jogam dentro de campo, eles que dão a cara a tapa lá. A gente faz um trabalho de bastidor aqui para tentar ajudá-los numa tomada de decisão, ajudar porventura o treinador. Mas no geral, hoje o Paysandu ele consegue sim dar essa estrutura para a base, né?
e coisa que muitos clubes não conseguem, principalmente aqui da nossa região. Então, acho que é um aspecto positivo do departamento aqui no clube. O Campeonato Paraense inicia dia 25 de janeiro para o Paysandu. E um ponto citado pelo analista Robson Lima é que essa relação do analista com a comissão técnica vai além de observar a própria equipe. A análise passa também pelos adversários da equipe com o início das competições. Varia muito de comissão para comissão, né? Nós aqui no clube, a gente já conversou, teve algumas conversas prévias para a gente montar como que seria feito esse relatório do adversário. O relatório de adversário a gente monta, ele é feito de uma forma interativa para que todos os atletas tenham todos os materiais possíveis do adversário que a gente vai enfrentar. Então, por exemplo, os atletas vão ter os vídeos, tanto coletivos quanto individuais, de cada atleta que eles vão enfrentar. E esse material todo é passado tanto para a comissão quanto para os atletas. Então a gente tenta analisar o máximo, trazer o máximo de informações possíveis para que os atletas hoje consigam ter acesso a essas informações, né? Então, além desse material ser enviado para os atletas, a gente apresenta também, tem um dia na semana onde a gente vai apresentar todo esse conteúdo para os atletas para que eles cheguem no jogo com o máximo de informações possíveis e sabendo exatamente o que o adversário vai fazer. Tanto nas questões coletivas, como que o adversário vai se organizar na fase ofensiva, como o adversário vai se organizar na fase defensiva, como individualmente, cada um no seu setor vai saber, por exemplo, o lateral vai enfrentar um ponta adversário, vai saber como que o ponta é, se o ponta é mais jogador de força, se o ponta é um adversário mais de driblador, enfim. Essas características são importantes e todas as informações são de mais valia para que a gente possa ter um melhor rendimento possível no campeonato. O professor Júnior Rocha, com quem eu já trabalhei, ele é um cara que gosta muito de entender, de estudar o adversário, quais são as principais características do adversário, os pontos fortes, os pontos fracos que a gente pode vir a explorar durante o jogo. Mas, cara, assim, o que eu posso dizer é que a gente vai ter um estilo de jogo muito bem definido. A gente vai ter a cara da equipe do Paysandu vai ser sempre uma equipe muito aguerrida, que vai dar sempre o 100% dentro de campo. A gente vai conseguir ver isso. Obviamente que eu não vou também aqui ficar falando as formas que nós vamos jogar, isso a gente vai ver no decorrer do campeonato, mas vocês podem ter certeza que a nossa equipe vai ser uma equipe que vai se entregar em todos os jogos e a gente vai estudar o adversário da melhor forma possível para que a gente possa, de novo, como eu falei anteriormente, explorar as deficiências do adversário e sabendo quais são os pontos fortes para que a gente possa neutralizar e conseguir sempre o resultado positivo para a equipe do Paysandu. Com o início das competições, o departamento realiza a análise de cada partida e passa o feedback para a comissão técnica e elenco. O pós-jogo ele é muito variável, tá? Durante a semana de trabalho a gente vai apresentar para os atletas o que a gente vai enfrentar, o que o adversário vai nos apresentar. E no pós-jogo, cara, de acordo com o que acontecer no jogo em si, a gente vai ver, se naquele jogo especificamente os nossos laterais apresentaram alguma situação que não era para ser feito, por exemplo, nós vamos trazê-los aqui para a sala de análise, vamos apresentar em vídeo e em dados quais foram os pontos que eles deveriam ter feito, o que eles podem melhorar e quais foram os pontos negativos que eles apresentaram que a gente precisa evoluir no dia a dia de treino. Então isso vai variar muito de jogo para jogo, de acordo com o que acontecer na partida, mas pode ser feito de uma forma mais individualizada, trazendo um atleta ou outro, pode ser feito de forma setorial, trazendo, por exemplo, o setor defensivo, o setor de meio campo, ou pode ser feito de uma forma coletiva, daqui a pouco apresentar para os atletas no auditório que nós temos aqui, apresentar alguma situação do jogo, nessa situação de o que a gente pode fazer para evoluir e quais são os pontos fortes que a gente deve maximizar durante o dia a dia de treino. Então é tudo interligado, né? A gente vai trazer a realidade do jogo, a realidade do treinamento e potencializar isso de forma individual, setorial ou coletiva. A análise de desempenho nas contratações do Paysandu é um processo que envolve a coleta e estudo aprofundado de dados táticos, físicos e técnicos de jogadores para fundamentar decisões de investimento e reduzir o risco de erros, segundo explica o analista Arthur Martins. O trabalho de captação e de monitoramento dos atletas consiste em justamente observar, né, as principais competições nacionais e, em cima disso, filtrar os destaques, quem vem se destacando em cada posição, seja em questão estatística ou por observação técnica mesmo, quais atletas têm o perfil real do clube, que podem vir aqui agregar ao elenco, agregar o modelo de jogo que o treinador deseja e trazer qualidade, né? Sempre somar para a camisa bicolor. A entrada de atletas realmente tem duas formas, né? Ela pode ser externa, uma sugestão externa do treinador, do diretor, né? Que chega até a gente faz um relatório para eles,
ou pode ser uma entrada interna, né? Hoje o Paysandu monitora, como eu disse anteriormente, as grandes competições do Brasil, então as 4 divisões e os principais estaduais. Nelas a gente observa das equipes que se destacam inicialmente quais que são os principais destaques. Em cima disso a gente trabalha com observações subjetivas, né? Qual que é a qualidade do atleta, perfil físico, extracampo. E aí sim a gente leva para a comissão técnica, para a diretoria, para que a tomada de decisão deles seja feita. A análise nessa área, né, de mercado, ela facilita a tomada de decisão, né, trazendo informação para que futuramente esse atleta venha a ser ou não do Paysandu. Então há várias formas do nome entrar no clube, mas a decisão tomada é uma só, né? A gente cabe ao departamento, cabe aos analistas aqui fazer esse relatório individual do atleta para que posteriormente seja avaliado, se está dentro dos critérios que o clube busca no momento. A gente sabe aí dessa reformulação do elenco e cabe a gente ajudar no processo aí, servir a diretoria aí com o maior número de informações possíveis para facilitar a tomada de decisão e diminuir a margem de erro.